Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus. Gostaria de estar, nesse momento, orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó, por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos. Fale aos nossos corações através da sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, sem muita demora, eu gostaria já de pedir para que você estivesse juntamente comigo, abrindo a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 16, do versículo 12, 13 e 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, dos versos 12 ao 14. Esses vão ser os versículos para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Eu quero falar com você, meu amado, meu amigo, nesta noite, sobre seguir a nossa caminhada em meio a pedradas. Aqui a gente vê um episódio muito interessante. Todo o texto ele é muito rico em lições para as nossas vidas. Mas, como eu quero ser bem objetivo, e é bem legal porque isso aqui também, vocês sabem, a maioria que nos acompanha já sabe que nós fazemos essas pequenas reflexões, mas que nós ainda vamos ter a oportunidade de estar pregando na íntegra essa palavra. E aí nós entraremos de forma mais profunda no texto. Mas aqui, Simei, ele era da família de Saul, e a gente vê lá no versículo 8 do mesmo capítulo, que ele acusava Davi de ter usurpado o trono de Saul. Mas, na verdade, nós sabemos que Saul já era para ter deixado o reinado, que o reinado já havia sido prometido a Davi. Então, nós sabemos toda a história, todo o contexto, até se dar a morte de Saul. E aqui, Davi estava fugindo. Davi estava em fuga porque o seu filho, Absalão, tentava matá-lo. Absalão perseguia o seu pai. E Simei, quando vê Davi, Simei o acusa, chama-o de homem sanguinário, fala que ele tinha sido usurpado o trono de Saul, ou seja, e começa a amaldiçoar Davi e apedrejá-lo. E aí é interessante que Davi nos ensina algumas lições que eu também quero aprender. E nesse texto eu aprendi algumas coisas e eu tenho que colocar em prática. Quem aqui que está me assistindo nesse momento nunca foi amaldiçoado por alguém? Quem aqui nunca recebeu uma pedrada vindo de alguém? Quem não está recebendo nesse momento pedradas ou sendo amaldiçoado nesse momento? Nós sabemos que é sempre difícil a gente encarar, a gente continuar muitas vezes em meio às pedradas, em meio a palavras contrárias, em meio a palavras amaldiçoadoras. Mas Davi, a primeira coisa que eu aprendo com Davi aqui, que a gente já vai entrar diretamente nos ensinos, é no versículo 12, que ele diz assim: olha, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi, ele fala que talvez o Senhor vai olhar para ele, para a aflição dele, e pagará com bem a sua maldição deste dia. Olha que interessante, que Davi, ele coloca para o Senhor. E quando a gente vai ver todo esse contexto, toda essa história, a gente sabe que Davi ele ficou exilado, foi para o deserto, ficou exilado, fugindo do seu filho, de Absalão. Mas esses momentos foram muito enriquecedores para Davi. Se a gente for ver na história e estudar toda a história realmente, o contexto, o que aconteceu com Davi, a gente vai ver que Davi ele usou esse período que ele estava exilado para
se aproximar muito mais de Deus, para buscar muito mais o Senhor. E aí, como ele diz, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Quando a gente vê os Salmos 3, 4, 27, 41, 55, 61, 63, a gente vê que todos esses salmos foram escritos nesse período que Davi estava no seu exílio. Mas ele coloca aqui que talvez o Senhor pagará toda aquela maldição deste dia com bem. E a primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite: se tem alguém te amaldiçoando, se tem alguém te tacando pedra, coloque para o Senhor. Fala: Senhor, transforme essa maldição, se o Senhor achar bem, se o Senhor achar por bem, se eu achar que eu mereço essas misericórdias, transforme essa maldição em bem. Tudo isso que essa pessoa está desejando para a minha vida, Senhor, seja transformado em bênção. Porque o nosso Deus transforma maldições em bênção. Você crê? Eu creio. Eu creio que muitas pessoas nesse momento podem estar me amaldiçoando, mas o Senhor está transformando em bênção cada palavra. Não deseja de volta a maldição para essa pessoa. Não pegue a pedra no chão e devolva e taque novamente. Não. Faça como Davi. Se o Senhor achar bem, Ele vai transformar essa maldição em bênção. Vai transformar em bem. E aí, continuando para a gente ganhar tempo, nós não podemos nos alongar muito. Eu quero encerrar no máximo com 13 minutos total de vídeo, como eu tenho feito sempre. Diz assim: prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Bom, Davi, mesmo em meio a palavras amaldiçoadoras, em meio a pedradas que ele estava recebendo, ele prosseguiu no seu caminho. E esse caminho aqui, ele estava prosseguindo um caminho, fugindo, mas a gente traz para as nossas vidas é o seguinte: olha, mesmo em meio a pedradas, porque sempre vai ter um benjamita para te atirar pedra. Sempre vai ter um benjamita para te amaldiçoar. Simei, ele seguia do lado de Davi. Diz a palavra aí que ele seguia ao longo do monte, ao lado, caminhando e amaldiçoando, atirando pedra e terra contra eles. Mesmo que esteja acontecendo isso contigo hoje, mesmo que você esteja sofrendo isso por parte de algum benjamita, continue seguindo na sua vida. Continue na sua caminhada com Deus. Continua prosseguindo para o alvo. Continua prosseguindo para aquilo que Deus te chamou. Não desista da sua caminhada. Não desista de caminhar em direção ao que Deus tem te prometido. Você pode ter certeza de uma coisa: o benjamita, o inimigo, vai estar caminhando aí do teu lado. Muitas vezes vai estar junto contigo, te amaldiçoando, te atirando pedra, te atirando terra. Mas você, quando está firmado naquilo que Deus tem para a sua vida, você continua seguindo no seu caminho. Você não para. E eu quero chamar você nessa noite para não parar. Não pare na sua caminhada. Não pare nesse teu caminho. Continue prosseguindo com Deus. Deus é que vai te sustentar. É Deus que vai te levar adiante nessa caminhada. É Deus que vai segurar as suas mãos. É Deus que vai te fortalecer. Não fique preocupado com o inimigo atirando pedra sobre você, com palavras contrárias de maldição, com palavras que venham tentar fazer você parar essa caminhada, essa jornada que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que essas pedras, do que essas palavras amaldiçoadoras. Deus tem palavras de bênção para você. Deus tem obras tremendas para fazer através da sua vida. Mas você precisa continuar seguindo, mesmo em meio às pedradas dessa vida. Mesmo em meio às palavras de maldições que o inimigo está proferindo contra você. Quem aqui nunca recebeu palavras contrárias? Quem aqui nunca recebeu palavras que doeram lá na alma, que doeram no coração, que machucaram, que muitas vezes te colocaram para baixo e você chegou até a pensar em desistir dessa caminhada? Mas aí, use o exemplo de Davi. Davi não desistiu dessa caminhada. Davi seguiu em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele. E nesse período de exílio, foi um período que Davi mais cresceu na presença do Senhor. Podem observar.
os salmos escritos por Davi. E aí, vamos continuar. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Meu amado, meu amigo, eu quero dizer que você vai sempre ter um inimigo para te amaldiçoar, para te tacar pedra. Mas quando você não desiste dessa caminhada com Deus, quando você não desiste de caminhar mesmo em meio a pedradas, em meio a palavras de maldições, em meio a palavras contrárias, quando você não desiste dessa caminhada com Deus, reconhecendo que Deus está contigo, Deus coloca um Jordão para você descansar. Você e os seus. Davi descansou ali com seus homens. Sempre vai haver um Jordão para o homem de Deus, para a mulher de Deus, que nessa caminhada tem prosseguido em meio a palavras de maldição do inimigo, pedradas do inimigo, e ele aqui jogava terra. Diz a palavra que ele jogava terra contra eles. Ou seja, o inimigo vai sempre tentar jogar terra nos planos que Deus tem para você. Agora, lembre-se que você vai, como Davi, sempre Deus vai colocar um Jordão para você descansar. E o nosso Jordão, sabe qual é o nosso Jordão? Sabe qual é o meu Jordão que eu tenho descansado? Deus. Eu aprendi aqui nessa palavra que é o momento de eu descansar no Senhor. Às vezes você fala que está orando, que está buscando, mas não consegue descansar. Davi aqui não deu ouvido para as palavras de maldições do inimigo. Davi aqui não esquentou para as pedras. Ele continuou caminhando. E quando encontrou o Jordão, ele descansou. E o nosso Jordão e o Jordão de Davi foi Deus. Porque ali também, quando Davi parou para descansar ali diante do Jordão, quando ele descansou, ele escreveu 3 salmos também. O Salmo 3, o 41 e 63 foi escrito ali. E eu quero dizer, Deus está te chamando nesse momento para que você, em meio a essas palavras de maldições, em meio a essas pedradas, em meio a essas terras que o inimigo tem jogado sobre você, ele está te convidando para você agora descansar nele. Está falando contigo, olha, eu sou o seu Jordão. Descansa em mim. Eu quero te dar esse descanso. Então, vamos descansar no Senhor. Vamos continuar a nossa caminhada? Nessa noite, que você tenha aprendido a continuar prosseguindo em meio a palavras de maldições, a palavras contrárias vindo do inimigo, em meio a pedradas, em meio a terras que o inimigo tem jogado em cima de você, continue a prosseguir, porque Deus tem um Jordão te esperando para você descansar. E eu hoje entendo que eu preciso descansar no Jordão, e o meu Jordão é Deus. É o Senhor. Hoje o Jordão que eu tenho é o meu Deus. E nele eu descansarei. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus abençoe a sua vida.